Aqui vem uns termos interessantes para a gente discutir. A incidência das normalidades ao EEG é de 15,1%. Então, vocês vejam que nas cefaleias, você não faz o diagnóstico com EEG, mas você tem anormalidades. Então, você deve estar atento, porque você vai fazer muito EEG de paciente com dor de cabeça. Quando você encontrar essas anormalidades, então, você não fica naquela situação de o que é isso, né? O que aconteceu, será que o paciente tem algo mais? Porque você sabe que existem essas alterações. Só que a maioria dos achados são disritmia 1 ou 2. Aí vem a pergunta, né? Do que se trata isso aqui? Disritmia 1 ou 2. Vamos ver o que é uma disritmia para que vocês possam ficar bem conscientes do uso dessa palavra na eletroencefalografia. Aqui nós temos a edição da Brain, isso aqui é um clássico da medicina, da neurologia, tanto que foi reimpresso depois foi em 2002. Né? A Epilepsy in Behavior reimprimiu esse artigo clássico. Olha só, um artigo do Gibbs e do Lennox, né? Dois monstros assim da nossa área. Né? É onde surge pela primeira vez essa palavrinha aqui, né? A gente acha, falam eles, né, que a epilepsia é devido ao desenvolvimento dos ritmos anormais no córtex cerebral. Quer dizer, é uma disritmia cerebral paroxística, a epilepsia. Essa descoberta coloca o estudo e o entendimento da epilepsia num diferente patamar, num nível mais profundo, e requer uma reorientação do nosso pensamento. Isso aqui é o Gibbs, né, e o Lennox falando da palavra disritmia. Nós dizemos que disritmia, nós dizemos um tipo de disritmia, né? A disritmia, porque epilepsia é apenas uma das muitas disritmias. Então ele dá um exemplo aqui da respiração de Cheyne-Stokes. Ele fala aqui, fala das vísceras, fala do coração, daí ele vai se alongando, vai se prolongando aqui. Mas aqui é que surgiu esse termo disritmia. Aqui nós temos, só para vocês ficarem sabendo, né, o Gibbs, esse aqui é o Frederick Gibbs, e essa aqui é uma técnica de eletroencefalografia, que era a esposa dele, que era a Erna Gibbs. Então, esses são o famoso casal Gibbs. E esse aqui é o Lennox, William Lennox. William Lennox, se você olhar na internet mesmo, nos livros, você não vai achar muito a respeito dele, né? Porque contam, isso é fofoca, né? Fofoca do Lennox. Conta as más línguas que ele tinha umas ideias meio eugênicas. Então você vai ver que William Lennox desapareceu da literatura, apesar da grande contribuição dele, pelo fato dele ter essas preferências. Ele estudava muito eugenia, né? Gostava de estudar, fazer genética de gêmeos. Tem um trabalho famoso dele sobre as epilepsias nos gêmeos. Enfim. O desenvolvimento do EEG no estudo das epilepsias, né, dependeu muito do William Lennox, o Frederick Gibbs, da Universidade de Harvard. Então, esses trabalhos iniciais levaram ao desenvolvimento de termos, de muita coisa positiva e de alguns termos errados também, e alguns achados depois que foram provados que não correspondiam à realidade. Disritmia cerebral em hospital universitário. Isso aqui é do Brasil. Esse grupo fez um estudo interessante. Eles distribuíram para vários colegas questionários perguntando, colegas da área, né, relacionados à área, o que você acha que é uma disritmia cerebral? Então, vieram as ideias mais diversas que vocês podem imaginar a respeito de disritmia. Eles concluem o seguinte no trabalho deles, que é a ideia que nós vamos carregar quando vocês ouvirem a palavra disritmia. Consideramos que médicos, ao invés de cosmetizarem a epilepsia com a expressão disritmia cerebral, deveriam abolir esse diagnóstico. Pois muitos dos pacientes que ostentam esse diagnóstico, né, o mesmo, nem sequer sofrem de epilepsia. Aliás, na sua maioria, são indivíduos absolutamente normais. Educar pacientes familiares sobre epilepsia pode parecer desgastante, entretanto, esta conduta é mais recomendável que o primarismo baseado em conceitos neuroeconômicos censuráveis de diagnosticá-los como disrítmicos cerebrais.
E eles prosseguem, a eletroencefalografia necessita ter sua credibilidade resgatada como método de inestimável valor no estudo das várias condições neurológicas, inclusive e principalmente as epilepsias. Então, isso é importante para nós no sentido de, daqui para diante, a palavra disritmia, ela não será usada por nós. Nunca mais vamos falar de disritmia, né? Isso é coisa de leigo, médico leigo mesmo. Quando alguém falar isso para você, está com uma disritmiazinha, você fala, não, esse termo é um termo que já foi suplantado, não se usa mais, né? Ou o paciente tem uma epilepsia ou não tem. Aí agora você já está dando aula disso, né? O indivíduo pode ter alteração no eletro, ser totalmente assintomático, tem as variantes da normalidade, etc. Então, o termo disritmia não deve mais ser usado. Há muitos anos já, e para nós agora. Entretanto, vamos supor que você está numa prova lá e o colega fala assim para você, tudo bem, não existe disritmia? Não, isso aí nós vimos lá no trabalho do Gibbs, etc., com a evolução da medicina. Tá, mas o que é disritmia tálamo-cortical? Então, essa aqui é a exceção. Disritmia tálamo-cortical existe, mas não tem nada a ver com essa disritmia que nós usamos de maneira quase leiga. Esse termo que a gente usa de maneira quase leiga. Disritmia tálamo-cortical ocorre quando há um desequilíbrio da atividade neuronal. Esse aqui é o conceito, tá? Você tem um aumento simultâneo de oscilação de baixa, 4 a 8 Hz, e de alta frequência nos circuitos tálamos corticais de alguns indivíduos. Isso aí é avaliado em vigília. O mecanismo é uma atividade anormal das células talâmicas. Causa uma mudança de frequência de baixa amplitude. Um aumento de amplitude da atividade elétrica aumenta a correlação das frequências de oscilação neuronal nos níveis do tálamo e do córtex. Aí você fala, mas o que tem a ver isso aí? Disritmia tálamo-cortical é um processo patológico que é implicado, tenta-se implicar, estuda-se muito isso aí, e que, estou repetindo aqui, né, tudo que eu falei agora com mais detalhes, né, depois vocês dão uma olhadinha. E entre os transtornos então, que se pesquisa e que se acham que estão associados a esse desequilíbrio rítmico das conexões tálamo-corticais estão dor neurogênica central, dor de membro fantasma, síndrome da dor regional complexa, zumbido, aqueles zumbidos que você não consegue definir causa nenhuma, doenças psiquiátricas podem em alguns trabalhos ser associados como o TOC, né, quadros depressivos, transtornos bipolares, pânico, esquizofrenia, enfim, quase tudo, né? Parkinson, Tourette, rigidez, estonia, tremor, epilepsia. Isso aqui eu coloquei a série de patologias que são pesquisadas relacionadas à disritmia tálamo-cortical. Então, quando você falar de tálamo, de disritmia, você vai falar, sim, existe uma disritmia que é a tálamo-cortical, que é um quadro específico, que está associado com essas alterações aqui, 1, 2, 3 e 4. Dá uma lidinha depois.